Meu nome é Moisés André Nissenbaum. Nós estamos aí hoje para falar sobre o capítulo 7 do IT Essentials, versão 6, que vai falar sobre conceitos de rede. Então a gente tem dois capítulos de rede no IT Essentials, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então esse é o primeiro dos dois. No próximo capítulo a gente vai aplicar o que a gente aprendeu aqui no capítulo 7. Então a capítulo 7 são os conceitos e no capítulo 8 a aplicação. Ok? Vamos começar então pelo PowerPoint. Ok. Muito bem. O que nós vamos falar nesse capítulo? Primeiro, princípios de rede, quais são os componentes e os tipos de redes de computadores. Segundo, os padrões, qual é o objetivo e quais são as características dos padrões de rede. Terceiro, quais são os componentes físicos de uma rede. E as tecnologias e conceitos básicos de rede. Tá? Vamos lá, então. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui os diversos dispositivos de rede. Tá? Dentre eles, a gente pode classificar, né, os dispositivos finais, como ele está chamando aqui de dispositivo de host: computador, celular, impressora, geladeira, carro, é o dispositivo final. Dispositivo intermediário, tá, são os switches e os roteadores. Os dispositivos ficam no meio do caminho, né? E o meio, ou mídia, é aquilo que transporta a informação. No caso, pode ser um cabo metálico, pode ser a fibra ótica, ou pode ser ainda uma onda eletromagnética, no caso do wireless. Tá certo? O que a gente tem? A gente tem os principais tipos de rede aqui, né? Que tipos de rede são esses? As redes de longa distância, que são as PANs, as MANs e as WANs, tá certo? As redes locais, que são as LANs, e as redes sem fio, que são as WLANs, como por exemplo a Wi-Fi, e as PANs, como por exemplo Bluetooth. Né? Redes ponto a ponto, redes cliente-servidor, aí já é uma outra classificação. Tá certo? O que é uma rede ponto a ponto? É aquela em que um computador ele se comunica diretamente com outro computador, ou um site com outro site. Então é uma rede onde os computadores comunicam-se entre si, sem um computador central que oferece os serviços. Tá? Já a rede cliente-servidor, nós temos um computador central chamado servidor, ele que vai oferecer os serviços. Por exemplo, pode ser um servidor web, pode ser um servidor de arquivos. Então vai ter esse serviço oferecido por ele. Tá? A gente tem vários consórcios de empresas e universidades e etc. que fazem o que a gente chama de protocolos de rede ou padrões de rede. Aqui está mostrando apenas alguns deles: o I3E, IETF e ISO. E esses são os modelos de camada, tá, que são colocados para a gente entender melhor as redes. A gente tem o modelo ISO-OSI, que é um modelo de 7 camadas, e esse modelo, ele na prática não é utilizado. Ele só serve para servir de padrão para os outros. Os outros modelos de camadas são baseados no modelo ISO-OSI. Como é o caso do modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP tem 4 camadas, de baixo para cima, camada de acesso à rede, camada de internet, também chamada de camada de rede, camada de transporte e a camada de aplicação. No caso, a camada de acesso à rede, ela vai reunir 2 camadas do modelo ISO-OSI, que é a camada de enlace e a camada física. E a camada de aplicação reúne 3 camadas do modelo ISO-OSI. Tá certo? A camada de aplicação fica mais próxima do usuário, é aqui que ficam os aplicativos, por exemplo, o navegador da web, o WhatsApp, todos esses aplicativos ficam aqui. Já a camada de acesso à rede é aquela que fica mais próxima dos fios, por exemplo,
o conector que eu vou usar, qual o cabo que eu vou usar, qual a placa de rede, qual o driver da placa de rede. Tudo fica aqui na camada de acesso à rede. A camada de internet ou a camada de rede é onde fica o protocolo IP, é onde fica o endereço IP. E a camada de transporte é onde ficam os endereços de porta. A camada de transporte é que vai fazer a distribuição e a segmentação dos dados que vêm dos aplicativos. Tudo bem? Então é mais ou menos isso o modelo de camada, o modelo de referência. Quando a gente fala lá na camada lá de baixo, na camada de acesso ao meio, né, a gente fala de quê? Da regulamentação de como, por exemplo, os cabos e conectores eles são padronizados numa rede. Tá? No caso de uma rede que usa o protocolo Ethernet, a gente pode ter vários tipos de cabos e velocidades. Por exemplo, 10 base T é um cabo de par trançado com 10 megabits de velocidade. E 1000 base T já é 1 gigabit de velocidade. O padrão o I3E 802.11 já é o padrão wireless. Tá certo? Tanto o padrão com fio como o padrão sem fio, eles têm um protocolo que administra várias máquinas querendo falar ao mesmo tempo no mesmo meio. Tá? E essa administração se chama CSMA. Como é que isso é feito? Isso é feito tanto na rede cabeada quanto na rede sem fio. Na rede cabeada, mais a rede baseada em hub. Com switch isso não é necessário. Tá? O que é isso? Duas máquinas querem falar ao mesmo tempo, então existe uma regra que faz com que elas não falem ao mesmo tempo. Tá certo? Que uma falhe de cada vez. E essa regra é dada pelo CSMA. No caso aqui do CSMA usado na rede sem fio, a gente tem prevenção de colisão. Então a gente, o access point ele vai atuar antes que a colisão aconteça. O que é colisão? Duas máquinas falando ao mesmo tempo. Já no caso do cabeado, o CSMA ele vai detectar colisões, ele vai deixar que as colisões aconteçam. Quer dizer, ele até pode acontecer colisões e ele vai tratar essas colisões depois que elas acontecem. O padrão 802.11, que é o Wi-Fi, ele pode ter várias velocidades. Tem padrão A, padrão B, padrão G, padrão N, AC, tá certo? E em ordem de velocidade isso aqui vai aumentando. Outra coisa também que tem uma rede sem fio é a questão da criptografia. Tá? Então a gente pode aí tratar a criptografia por meio da configuração do roteador sem fio ou do access point. Tá? A gente sempre vai usar a criptografia mais forte possível. E no caso, hoje a criptografia mais forte possível é o WPA2. Tá? Quais são os componentes físicos de uma rede? Tá? Os modems. Todo mundo conhece o modem, aquele modem que a gente tem em casa, né, para poder acessar a internet. Modem é abreviatura de modulador, demodulador. Ele que vai fazer a conversão dos dados digitais para um formato que a rede de fora vai aceitar. Por exemplo, se eu estiver usando a DSL, que no caso do Rio de Janeiro é o Velox, eu vou ter que usar uma modulação e uma demodulação para entrar o quê? No fio de telefone, meu sinal. Se eu estiver usando cabo de TV, que no caso do Rio de Janeiro aqui é o Virtua, eu vou ter que usar outro tipo de modem, que vai colocar o meu sinal digital dentro de um cabo de TV. O modem faz isso. E os switches? O que são os switches? Os switches permitem que várias máquinas acessem a rede. Então eu ligo num switch os computadores e eles ficam numa rede local. Os access points sem fio permitem a conexão sem fio, né? E essa aqui é uma típica conexão de pequeno escritório ou de casa, né? Tenho aqui uma rede interna, com vários computadores, né? No caso de uma pequena empresa pode até ter um servidor web. E esses componentes, esses dispositivos, eles estão ligados entre si por meio de um switch. Tá? Existe opcionalmente um firewall, que protege a rede, e um roteador,
que vai fazer com que eu possa acessar redes externas, no caso a internet. Tanto o switch, quanto o access point, quanto o firewall, quanto o roteador, normalmente na casa da gente está tudo integrado num equipamento apenas, que é o roteador doméstico. Tá? E com relação aos cabos, como é que a gente pode se conectar numa rede por meio de cabos? A gente pode usar o cabo de par trançado, a gente pode usar o cabo coaxial, tá? E tem também a fibra ótica. O cabo de par trançado é o mais comum de redes Ethernet. E ele pode ser do tipo UTP ou do tipo STP. UTP é sem blindagem e STP é com blindagem. O conector RJ45 é o que a gente usa com esse tipo de cabo aqui. Tá? As fibras óticas elas podem ser de dois tipos, monomodo e multimodo. Multimodo é o mais barato, que usa LEDs para iluminar a fibra. Mas eles atingem curtas distâncias, vão até 500, quer dizer, curto, 550 metros, já é mais que o cabo vai só até 100 metros. Mas é curto com relação ao monomodo, que pode chegar a 100 km. Tá certo? Eu posso usar uma fibra ótica de 100 km. Mas ela é iluminada por laser, não por LED, como é a multimodo. Multimodo a gente usa em redes locais. Por exemplo, eu quero ligar o meu switch num data center de uma rede local. E monomodo geralmente é usado na rua. As operadoras é que usam esse tipo de fibra. Aqui está como construir um cabo de rede usando o cabo UTP. Tá? Existe uma ordem na qual você tem que colocar os fios no conector RJ45. Tá certo? Essa ordem e esse padrão é chamado de T568. Existem duas maneiras possíveis de você aplicar o T568. No modo A ou no modo B. A única diferença que tem entre esses dois modos é que os fios verde e laranja são invertidos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o pino 1 e o pino 2 verde. Já no padrão B, eu tenho o pino 1 e o pino 2 laranja. Eu tenho o pino 3 e o pino 6 no laranja aqui. Já eu coloco os fios verde no padrão B no pino 3 e no pino 6. Tá certo? O restante são iguais. Né? Quando você constrói um cabo em que as duas pontas estão no padrão A ou as duas pontas estão no padrão B, você constrói um cabo chamado cabo direto. Em inglês, straight through. Quando você coloca numa ponta o padrão A e na outra ponta o padrão B, você tem um cabo invertido, que é o padrão crossover, ou invertido em português. Certo? Quando é que eu vou usar o cabo direto? Quando que eu vou usar o cabo invertido? Hoje em dia, todas as placas de rede, switch, já vêm com a detecção automática de cabo. Então, eles funcionam com qualquer cabo. Mas, para fazer a prova do AT Essentials ou montar um circuito, uma topologia no Packet Tracer, você tem que prestar atenção e usar o cabo correto. Para ligar computadores a switches ou qualquer dispositivo final ao switch, eu uso o cabo direto. Qualquer outra opção é para cabo invertido. Computador para computador, cabo invertido. Computador para roteador, cabo invertido. Computador para impressora, cabo invertido. Switch para switch, também é cabo invertido. A única vez que eu vou usar o cabo direto vai ser para ligar um dispositivo final a um switch. Tá certo? Mas lembrando, hoje em dia existe uma característica chamada MDIX, que faz a detecção automática do cabo. Então, praticamente, você não tem mais problema de usar o cabo errado hoje em dia. Tecnologias e conceitos básicos. Né? Endereçamento dos equipamentos de rede. O TCP/IP trabalha com 3 endereços. O endereço MAC, que é o endereço de camada física, de camada de enlace. Tá? O endereço IP, que é o endereço de camada de rede.
e o endereço de porta, que é o endereço da camada de transporte. Vamos falar nesse slide do endereço MAC e do endereço IP. Então, se eu pego, por exemplo, uma linha de comando aqui no Windows e dou o comando ipconfig/all, ele vai mostrar todas as placas de rede que estão instaladas no meu computador. Geralmente os computadores só têm uma placa de rede, a minha que tem um monte, né? No caso aqui, ele vai mostrar, ó, endereço IPv4, tá vendo? Esse é o endereço IP, 10.10.9.107. Esse é o meu endereço IP. E aqui tem endereço físico, tá vendo? 74-E6-E2-D6-D6-4-2. Esse é o endereço MAC. Então esse é o endereço de camada 2, da camada de enlace, e esse é o endereço IP, da camada 3, camada de rede, ou camada internet. Tá? Este endereço físico, o endereço MAC, é um endereço que vem gravado na minha placa de rede de fábrica. Tá? É o endereço da minha placa de rede. Este endereço esse endereço IP, ele é configurado manualmente ou então automaticamente por um servidor de DHCP. Ele é um servidor que pode variar. Ele é um endereço que pode variar. Então, endereço lógico, endereço físico. Ok? Muito bem. O endereço MAC tem 48 bits, enquanto o endereço IP tem 32 bits. Se eu usar o IP na versão 6, são 128 bits. Tá? E aqui é a representação do endereço MAC. E aqui é a representação do endereço IPv4 e do IPv6. Certo? Enquanto o endereço IP ele pode atravessar os roteadores, tá? Ele é o mesmo numa rede toda, do início ao fim, o endereço MAC não. O endereço MAC ele é uma propriedade local do enlace. Tá certo? Então, aqui eu vou ter um endereço MAC para cada uma dessas máquinas, tá certo? E na hora que eu for me comunicar de um computador para outro computador, o endereço IP de origem e destino vão ser os mesmos durante todo o trajeto. Já o endereço MAC não. O endereço MAC, dependendo do enlace, ele vai trocando, certo? Então essa é uma característica do endereço MAC e endereço IP. Mas toda a comunicação precisa desses dois endereços. Um endereço vai ficar na camada 2 e o outro endereço vai ficar na camada 3. O endereço IPv4 ele é composto por duas partes. Uma parte de rede e uma parte de host. Tá certo? E o que define qual é a parte de rede e qual é a parte de host? É a máscara de subrede. Então, quando você informa um endereço IPv4, você informa tanto a parte de rede quanto a parte de host. Você informa os dois. E além de informar o endereço IP, você vai formar também a máscara. Tá certo? Então, por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, ó. 192.168.200.8. Tá? Se eu usar uma máscara de 24 bits, tá certo? Os primeiros 24 bits vão ser a parte de rede. E os 8 restantes vão ser a parte de host. Como é que é o endereço? Como é que é uma máscara de 24 bits? São 24 bits número 1, tá certo? E 8 bits número 0. Então, desta forma, a parte de rede vai ser o que corresponde com os 1s da máscara e a parte de host vai ser com o que corresponde os zeros da máscara, certo? É interessante também que, além de cada uma das máquinas terem um endereço IP próprio, único numa rede, tá? A gente tem também um endereço IP que caracteriza a rede como um todo, tá? Que a gente chama de endereço de rede. No caso aqui, 192.168.208 é o endereço IP de uma máquina. Tá?
E 192.168.200.0 é o endereço da rede inteira. Como esse endereço aqui, ele não pode ser aplicado a nenhuma das máquinas da rede, é o endereço da rede inteira. Como é que eu obtenho esse endereço? Basta eu pegar a parte de rede e zerar a parte de host. Pronto, aí eu tenho o endereço de rede, tá certo? No caso do endereço IPv6, ele é um troço gigantesco, tá certo? Isso aqui são algarismos hexadecimais. Cada um desses algarismos pode variar de 0 a F, a letra F. Tá? Como é que é isso? Como isso aqui é hexadecimal, ele tem que ter 16 algarismos. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois começam as letras A, B, C, D, E, F. Vai dar um total de 16 algarismos. Então eu posso colocar qualquer um desses aqui. Então, por exemplo, para eu formar 128 bits, e tem uma coisa interessante, ó, cada um desses algarismos corresponde a 4 bits. Então eu tenho o que a gente chama aqui de hexteto, 16 bits, 4 vezes 4 aqui. Então se eu somar 16, mais 16, mais 16, mais 16, 8 vezes, eu vou obter 128. 16 vezes 8 é 128. Por isso que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hextetos. Tá? Aí fica esse troço grande. Mas ocorre que na prática, os endereços IPv6, eles têm muitos zeros. Tá? Então eu tenho duas regras que vão me ajudar a escrever esse endereço de forma mais compacta. Tá? Quais são essas duas regras? A primeira regra é que o zero à esquerda eu posso omitir. Então, esse endereço grande aqui já vira esse endereço sem os zeros à esquerda. E a segunda regra é que zeros em sequência podem ser substituídos por dois pontos, dois pontos. Tá certo? Então, eu tenho aqui o endereço compactado. Aqui está mostrando um outro exemplo e aqui um outro exemplo. Então, são as duas regrinhas do endereço IP versão 6. Bom, vamos falar um pouquinho da outra camada, que é a camada de transporte. Dois protocolos atuam na camada de transporte. Pode ser o TCP ou pode ser o UDP. Na verdade, gente, existem mais protocolos, mas o que a gente vai estudar é somente o TCP e o UDP. Tá? Enquanto o TCP oferece bastante segurança, porém é mais lento, o UDP tem menos confiabilidade, porém é mais veloz. Tá certo? Então tem horas que eu uso o UDP, tem horas que eu uso o TCP. Se eu precisar de uma transação em que eu preciso de confiabilidade, por exemplo, uma transação bancária, né? Ou então eu tenho que ler um texto, então eu preciso que os dados cheguem inteiros para eu poder entender o que está acontecendo. Neste caso, eu vou usar o TCP. Agora, se eu preciso de uma coisa mais ágil, mesmo que eu perca um pedaço dos dados, eu vou usar o UDP. Então aqui está dando os exemplos. Ó. O UDP é usado, por exemplo, em telefonia IP e em videoconferências. E o TCP é usado, por exemplo, para eu acessar e-mail e páginas da web. Tanto o UDP quanto o TCP, eles têm endereços de porta, como a gente já comentou. Né? E cada um dos serviços oferecidos, por exemplo, por um servidor, vai estar numa porta diferente. E aqui tem uma listagem de portas bem conhecidas, né? E os seus respectivos serviços. Então, por exemplo, quando um computador ele acessa um site, ele vai colocar como porta de destino a porta 80, porque ele vai querer fazer o protocolo HTTP. Ou pode ser também a porta 443, se ele quiser o HTTP seguro. Tá? Então vão ser essas as portas de destino. Já a porta de origem, que é a porta do meu computador, é uma porta dinâmica, uma porta alta. Tá certo? Uma porta lá acima de 1000. Então é esse o capítulo de redes, tá certo? De forma bem resumida. Ok?
Obrigado.